Olá, meus 743 inscritos, tudo bem com vocês? Quem ainda não é inscrito no canal e puder se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, me ajuda bastante, é rapidinho e não custa nada pra vocês. E lembrando que as resenhas aqui do canal são resenhas completas, resenhas onde eu falo quem morreu, quem não morreu, quem transou, quem não transou. Então são resenhas pra quem lê os livros. Não adianta reclamar de spoiler, porque eu tô avisando antes, tá bom? Hoje eu vou falar desse vídeo aqui, que é Paixão, que é a sequência do livro Desejo, que já tem vídeo aqui no canal. E lembrando que o primeiro livro eu favoritei, porque eu achei o livro muito bom. No início foi ruim, os primeiros 10% ruim, mas depois o resto foi sensacional. Então, gente, desculpa, esse vídeo é de fantasia, então vai ser um vídeo um pouquinho grande, eu vou tentar falar rápido. Gente, lembrando que esse é um livro de fantasia, então o vídeo vai ficar um pouquinho comprido, porque tem muita informação. Vou tentar falar um pouquinho mais rápido, tá bom? O último livro, né, o primeiro, terminou com a Grace, né, sendo atacada pelo Hudson. Na verdade, o Hudson queria matar o próprio irmão dele, lembrando que o Hudson voltou à vida, porque a Lia lá, a vampira louca lá, fez um feitiço pra ele voltar à vida e ele voltou. E ele volta com uma espada gigantesca e ele vai atacar o próprio irmão dele, porque o irmão dele, no primeiro livro, né, foi o que matou ele. Então ele volta à vida e tenta se vingar do próprio irmão. Só que a Grace, né, que é namorada do Jackson, que eu amo pra caramba, ela se põe na frente do Jackson, então ela fica entre os dois, e o Hudson vai com a espada pra cima dela, e a Grace vira pedra nesse momento, e o Hudson some. E aí, no segundo livro, a gente descobre que a Grace é uma gárgula, e que ela e o Hudson meio que ficaram, a gente, né, no primeiro livro a gente não sabe como eles ficaram juntos, mas ela virou uma pedra. Então a gente termina o livro com a Grace virando uma pedra e o Hudson a gente não sabe cadê, porque os dois meio que desapareceram ali. Ela virou uma pedra, mas o Hudson desapareceu. Então a gente vai pro segundo livro da saga, que é Paixão. A gente começa o livro com a Grace acordando depois de 4 meses. E ela acorda como se nada tivesse acontecido. Ela simplesmente levanta e sai correndo, andando pela escola, indo pra uma aula. Tipo, todo mundo ficou olhando ela no corredor. Como assim? Ela tá 4 meses virada em pedra. E ela não sabe o que tá acontecendo. Pra ela é mais um dia que ela tá indo pra escola. Não lembra nada do que aconteceu nesses 4 meses. E ninguém sabe cadê o Hudson. E nem ela lembra o que aconteceu direito. Eu sei que ela acorda e vai pra aula como se nada tivesse acontecido nesse tempo. E a gente fica naquilo, cadê o Hudson, né? O Hudson atacou ela e a Grace voltou e cadê o Hudson? Ele voltou também? Cadê ele? A gente não sabe. Aí, né, a escola toda fica no furdunço, querendo encontrar ela, vai encontrar o tio dela, e aí a gente tem o encontro esperado dela com o Jackson, né, que é o namoradinho dela, que ficou 4 meses sofrendo e tentando achar formas de trazer ela de volta, tirar ela do estado de pedra, né, que ela é uma gárgula em 1000 anos, não teve nenhuma, então assim, ela é extremamente única naquele momento. E eles ficam tentando achar formas, assim, de trazer ela de volta. E aí, quando ela encontra o Jackson, é super fofinho, mas acontece uma coisa super estranha, que na cara ali já deu pra entender muito bem o que tava acontecendo, quase. Talvez seja porque eu peguei um spoiler disso antes, então pode ser por isso que ficou na cara. Mas quando ela vai se aproximar do Jackson, ele super fofinho, né, que ele sofreu bastante nesses 4 meses com ela apagada, ela começa meio que sentir repulsa dele. Ela chega nele, ele chega pra dar um beijo, um abraço nela, ela meio que treme, assim, dá pra ver que tem alguma coisa nela que não quer se aproximar dele. E ali eu já peguei que o que, né, tá impedindo ela de se aproximar dele é o Hudson. O Hudson está dentro dela, então assim, o Hudson que sumiu está dentro dela, e o Hudson quer matar o irmão dele, porque o irmão dele matou ele, então assim, super dá pra entender que o Hudson não quer que a Grace se aproxime do irmão dele, né. Mas a gente passa o início todo ali do livro sem saber onde tá o Hudson, ela não faz ideia que o Hudson tá dentro dela, então uma loucura total. Aí eles explicam pra Grace que ela ficou 4 meses off, ela não lembra nada desses 4 meses, tanto que eles querem saber se, tipo, onde tá o Hudson? Eles viveram juntos em alguma outra dimensão, ela não lembra nada, o que aconteceu? Ela matou ele, tipo, ela não lembra de nada, realmente ela tem um branco ali na memória de 4 meses. E aí ela volta, né, a estudar, volta a ter a rotina, as pessoas estão atualizando ela. E aí lembra que no último livro ela teve uma luta, assim, muito forte, que o Flynn, próprio amigo dela, tentou matar ela. Mas ele tentou matar ela pra evitar que o pior acontecesse. E até os diretores da escola entenderam o lado do Flynn, e aí ele vai tentar pedir desculpa pra ela, né, por ter tentado matar ela. E obviamente ela tá com o pé atrás, o Jackson dá um soco na cara dele, tipo, eles não querem saber do Flynn perto. Mas obviamente tem um momento que ela vai entender, né, os motivos do Flynn. Então assim, eles acabam se aproximando um pouquinho. O Flynn lembrando aquele dragão amigo dela, que tentou matar ela. Mas que a gente entende o motivo dele tentar matar ela.
Até então, no primeiro livro, a Grace não fazia ideia que ela tinha poderes e que ela era uma gárgula. Então a gente passa esse livro todo ela estudando sobre isso, tentando entender. Ela diz, meu Deus, eu sou uma gárgula. Aquelas estátuas que ficam em cima de prédios de igreja feia, que tem chifre, asas. Então assim, ela passa esse livro todo tentando entender quem ela é, como é que ela é isso e como é que funciona, né? Ela vira pedra sempre que ela quer. Não... Até então, até a metade, mais do meio do livro, ela não sabia como botar as asas dela pra fora, porque ela voltou a ser humana ali e ela não sabe ativar os poderes dela de gárgula. Então nesse livro a gente passa todo um estudo entendendo um pouco sobre as gárgulas. O ponto pra mim, assim, mais negativo do livro é que eu notei, né, acho que outras pessoas devem ter notado, que a escritora queria porque queria estragar o Jackson. No primeiro livro a gente tem um Jackson super protetor e tal, né? Na verdade, querendo mandar a Grace embora, porque, tipo, ela era um único humana numa escola de monstros, né? Ele tentou avisar pra ela que não era um lugar seguro. E nesse segundo livro a gente tem uma Grace voltando depois de 4 meses e o Jackson ainda tem esse... Ele ainda quer proteger ela, né? Ele ainda tem isso de salvar ela. E a autora fez com que isso se transformasse num negócio, tipo, antifeminista, né? Que ela sabe se salvar sozinha, ela sabe se defender, que não precisa dele. E tentou, pra mim, gente, é minha opinião, tá? Podem me brigar se vocês quiserem nos comentários. Mas pra mim, a autora tentou estragar ele de qualquer jeito, fazer com que ele parecesse abusivo com o nível de proteção que ele tem com ela. Cara, sinceramente, em nenhum momento eu achei que ele passou dos limites, assim, da proteção. Porque sempre foi coisas, né, ele realmente queria proteger ela. Acho que se uma pessoa ama a outra, ela quer proteger. Meu marido quer me proteger, eu quero proteger o meu marido. Então, assim, pra mim, a autora tentou estragar o Jackson, né? Por quê? Daí dando um spoiler lá já do fim do livro. Ela quer que a gente fique do lado do Hudson, o Hudson que está vivendo dentro da Grace. Que a história ali ia virar um trisal. E ela tentou... E, assim, teve gente que gosta do Hudson, mas eu continuo gostando do Jackson, porque pra mim ficou muito na cara. A Grace, pra mim, chegou a ficar chata nesse livro, porque tudo ela ficava, ele acha que eu não consigo fazer isso sozinha, ele acha que eu não consigo me defender sozinha. Amada, você não consegue. Até semana passada você era uma humana idiota que nem sabia que tava numa escola de monstros. Então, assim, pra mim a autora tentou fazer com que a Grace seja fodona, sendo que ela não é, e tentou transformar o Jackson num abusivo, sendo que em nenhum momento ele, ao meu ver, tá, minha opinião, em nenhum momento ele passou dos limites, mas a autora queria que a gente, né, sentisse algo pelo Hudson também, que a gente acaba sentindo, eu acabo sentindo também algo pelo Hudson, mas pra mim o Jackson, assim, fofíssimo, pra mim ele não errou em nenhum momento, eu acho, sabe? Minha opinião. Como eu falei, a Grace faz 4 meses que ela não lembra de nada que aconteceu na vida dela e ela tá tentando voltar à rotina dela, estudar, e eles ainda estão tentando saber onde o Hudson tá, que ninguém sabe. Ela não faz ideia que o Hudson tá vivendo dentro dela, porque o Hudson não tá falando com ela nem nada, ela só sente umas coisas estranhas, mas ela não sabe o que que é. E do nada, ela tem acordado, tem uma noite que ela acorda de madrugada toda ensanguentada, e não é o sangue dela, é o sangue de outra pessoa. E todo mundo fica apavorado, querendo saber se ela machucou alguém, se ela matou alguém, e ela não lembra de nada. Mais pra frente a gente descobre que o Colin, um lobo lá, filho da puta, tiraram uma grande quantidade de sangue dele. Então assim, tá na cara que foi ela, mas ela não lembra como ela fez, ela não lembra por que ela fez e ela não tem nem motivos pra fazer. Então assim, ela tá machucando pessoas sem saber como e por que ela tá fazendo isso. Então todo mundo fica meio em alerta, assim, pra entender o que tá acontecendo com ela. Tem algo acontecendo com ela, mas eles ainda não sabem o motivo. Tem um outro momento também que ela rouba uma faca super especial deles lá, de magia, que eles veem nas câmeras que é ela que roubou. E ela não lembra de nada, ela simplesmente está estudando e ela levanta da mesa parecendo um zumbi, vai lá e rouba a faca. Mais pra frente a gente descobre que o Hudson tem o poder de compulsão. Ele é um vampiro, né, irmão do Jackson, e ele tem o poder de compulsão, que é basicamente obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer. E na hora que o Jackson vê a gravação, ele diz, é o Hudson tá dentro dela e ele tá usando o poder de compulsão através dela, e por isso que ela não lembra o que ela tá fazendo, por isso que ela não lembra de tirar sangue do Colin, por isso que ela não lembra de roubar uma faca, porque é o Hudson dentro dela. E aí a Grace entra em parafuso. Como assim esse monstro tá dentro de mim? Porque lá no primeiro livro o Hudson era considerado um nazista, né? Ele queria dizimar todas as raças, ele queria que só os vampiros ficassem. Isso era a informação que a gente tinha no primeiro livro. No segundo livro já não é bem essa a informação. Talvez o Hudson não é de todo mal. Mas até então a Grace não sabe. Então quando ela descobre que ele tá vivendo dentro dela, ela fica apavorada. Tem um momento que o Jackson e a Grace vão até a carniceira, que é tipo uma vampira lá que criou o Jackson,
pra ver uma forma de tirar o Hudson dentro dela. E aí eles vão lá na carniceira, a carniceira diz que existe uma magia, existe um feitiço que eles podem fazer pra conseguir tirar o Hudson, mas que primeiro a Grace tem que tentar isolar ele da cabeça dela. Tipo, né, pra ela não fazer mais coisas sem saber, né? Pra ela não sair arrancando sangue dos outros ou roubando as coisas por aí. Ela precisa criar um muro na mente dela pra isolar o Hudson. E a carniceira ensina isso pra ela, mas eles ficam sabendo que tem esse feitiço, que eles têm que pegar é sempre assim, né? Eles precisam de umas peças, assim, muito diferentona pra conseguir fazer o feitiço. E nesse caso, é uma pedra de sangue, que é um item super difícil de encontrar, assim, da família dos vampiros. Eles precisam de um osso de dragão, que eles literalmente têm que ir no cemitério dos dragões pegar isso. E o terceiro, eles precisam roubar o coração da fera imortal. Alguma coisa assim. Se a fera é imortal, como é que eles vão matar a fera pra pegar? Então, assim, ó. O auê do caramba. Então eles vão lá, descobrem que tem um feitiço e essa carniça ensina a Grace a botar um muro na cabeça dela. Mas nesse momento também, a carniceira, acho que sem querer, não sei como que acontece, ela faz com que a Grace comece a ver o Hudson. Exatamente. Então a Grace agora, na mente dela, ela enxerga o Hudson. Hudson é lindo. O Hudson é bonito. Então, assim, agora ela namora o Jackson, né? E ela tem o Hudson, que é o irmão do Jackson, dentro da cabeça dela. E os dois se odeiam. Então, assim, ela odeia o Hudson dentro da cabeça dela. Então, assim, ela fica apavorada. E, tipo, ele vê tudo que ela vê e ele conversa com ela. Os dois começam a se pegar no pau dentro da cabeça dela. Eles brigam um monte, gente, assim, dentro da cabeça dela. E ela, né, tenta falar só na mente dela, mas ela diz pro Jackson, ó, eu tô vendo o Hudson aqui, né, ele tá falando comigo. E, por sinal, ele tá falando mal de você. O Hudson fica falando mal do Jackson dentro da cabeça dela. Então, assim, a Grace, o Jackson, todo mundo quer tirar o Hudson de dentro da Grace. Só que eles precisam tirar o Hudson de dentro da Grace sem poder. Se o Hudson sair dali com os poderes que ele tinha, o Hudson tem uns poderes muito loucos. Além da compulsão, ele consegue desintegrar as coisas. Ele é muito poderoso. Então, assim, ninguém quer tirar ele da Grace sem ter certeza que ele vai sair sem poderes. Ele precisa sair da cabeça da Grace como um humano normal. Então, não é uma coisa fácil só tirar ele da cabeça da Grace e largar ele na sociedade com poderes, porque daí ele vai fazer a matança que ele já queria fazer antes. Essa é a informação que a gente tinha. Como eu falei, pra mim a autora tentou estragar o Jackson pra fazer com que a gente gostasse do Hudson. Tanto que o Hudson e a Grace começam a se entender um pouquinho melhor. Gente, ele tá morando dentro da cabeça dela, eles precisam dar um jeito de se entender. Mas dá pra ver que dali pode surgir um relacionamento. Ele começa a ensinar algumas coisas pra ela. Ele começa a colocar o Jackson contra ela contra o Jackson, né? Dizendo, ai, você não é uma menininha, você sabe se defender. Dá pra ver que o Hudson fica fazendo a cabeça dela contra o Jackson. Isso eu não gostei, porque eu sou Team Jackson. Eu sei que tem gente que é Team Hudson. Mas assim, achei bem chato que a autora tentou fazer. Ui, que raiva. Mas a Grace, assim, dá pra ver que os dois não têm um relacionamento, sabe? Ou, né, os dois estão se aproximando, mais próximo do que morar dentro da cabeça um do outro. Eu não sei se é possível, mas eles acabam se aproximando, não tem muito o que fazer. Então fica bem na cara que a autora quer fazer ali algum tipo de relacionamento entre eles. E também fica uma dúvida muito importante que é, o que esses dois fizeram durante 4 meses, né? Ela não lembra, mas a gente começa a notar que o Hudson lembra. E a gente começa a notar que o Hudson fica triste dela não lembrar o que aconteceu nos 4 meses. Então dá a entender que durante esses 4 meses eles tiveram alguma coisa muito mais profunda. E aí eu fiquei com pena do Hudson. Aí, tipo, eu fiquei, tipo, talvez eles tiveram um relacionamento nesses 4 meses e ela voltou e ela não lembra de nada. E ele tá muito triste por isso. Então, assim, eu fiquei com pena do Hudson também. Lá no primeiro livro a gente tinha informação que o Hudson era de todo mal, que ele queria acabar com a sociedade de lobos, sociedade de dragões, ele queria só os vampiros fodásticos, né, herdassem a terra, ele não gostava nem de humano. Mas a gente descobre nesse livro que ele odeia o pai dele, e o pai dele é um dos líderes dessas coisas ruins aí de vampiro. Então talvez as coisas que o Hudson fez, as pessoas que ele matou, talvez ele tenha feito pelo bem. E a gente entendeu tudo errado no primeiro livro. Não tem tudo errado não, né? Foi a informação que a autora deu. Mas talvez o Hudson realmente não é de todo mal, ele odeia o pai dele, ele fala super mal do pai dele, e ele fica criticando a Grace, que fica tocando na cara que ele matou várias pessoas, e ele diz pra ela, não fala sobre o que você não sabe, você não estava lá. Ele fica extremamente bravo com ela, por ela estar falando essas coisas sem saber. Mas ele poderia explicar isso já de cara, isso também me irritou um pouquinho. Ah, ela não sabe, ok, ela não sabe, mas conta pra ela então a verdade, sabe? O que aconteceu? E não, ele fica só rebatendo, dizendo que não é aquilo. Como eu falei pra vocês, a Grace, ela recém tá entendendo o que é uma gárgula. E aos poucos a gente vai estudando e a gente vê que a gárgula era um ser muito importante ali na sociedade deles. Tanto que esse vampiro aí, que é meio que o presidente lá da sociedade deles, né, que manda lá em tudo, ele dizimou as gárgulas.
Exatamente, porque as gárgulas eram pra trazer equilíbrio na sociedade. Elas meio que eram juízes, assim, entre vampiros, entre dragões, entre lobos. E ele dizimou todas as gárgulas. Então a Grace tá correndo um grande perigo, porque o sogro dela e a sogra dela, que são os vampiros, os pais do Jackson e do Woodson, eles querem matar ela, porque eles já mataram todas as outras gárgulas, né? Então ela apareceu agora super rara, depois de 1000 anos, que ela não fazia ideia. E agora ela tá estudando sobre os poderes dela, e ela tem um poder muito legal, que ela é imune à magia. Exatamente, a prima dela é uma bruxa, tentou fazer uma magia lá de maquiar ela e não funcionou. Porque gárgulas são imunes à magia, e isso eu achei extremamente legal. Nesse livro a gente descobre que nessa escola lá, Ketmare, acho que é o nome, existem uns jogos chamados Jogos de Ludares. Porque existe um ciclo lá, que é tipo assim, um governo lá, onde tem dragões, tem os vampiros e tem não sei o quê. E aí tem uns jogos lá escolares que se um dia vagar alguma vaga nesse círculo de governantes, as pessoas que ganharem os jogos podem se candidatar para essa vaga. É uma coisa que não acontece não sei quanto tempo, eu já não lembro mais a história. Mas existem jogos que são chamados Jogos de Ludares. Que é, a meu ver, tá? É um quadribol muito mais arriscado. Basicamente, eles criam uns times lá e aí eles têm uma bola que ninguém consegue segurar essa bola por mais de 30 segundos, que a bola começa a esquentar demais, ela começa a queimar as mãos. Só que eles podem usar magia, eles podem tocar feitiço um no outro, eles podem voar, eles podem fazer umas coisas muito loucas. Nos jogos escolares, tem uma pulseira que eles usam que nenhum dos ferimentos vai ser real, assim, muito grave, ninguém vai morrer, né? Essa é a ideia dos jogos ali. Então, esse livro é bem focado nessa questão dos jogos, tem os jogos, eles participam. E esse ano, nos jogos, eles vão dar de presente uma pedra de sangue, que é a pedra dos vampiros, que é a pedra que eles precisam para completar o feitiço para tentar tirar o Woodson de dentro dela, que é a pedra de sangue, um osso de dragão e o coração da fera imortal. O osso de dragão é fácil, eles vão no cemitério dos dragões roubar um osso de alguém lá, é fácil, mas é feio, né, ficar roubando o osso de morto. E o coração da fera é o mais difícil, assim, que eles não sabem nem onde fica a fera, nem que fera é essa e nem como fazer. Mas eles precisam ganhar os jogos de Ludares ali pra conseguir a pedra de sangue, pra tentar ter pelo menos a primeira peça do feitiço pra tentar tirar o Woodson de dentro. Quem presencia esse jogo de Ludares é esse círculo de governantes, que tá lá, os pais do Jackson fazem parte, né, que são os vampiros reis lá, alguns dragões lá e mais algumas pessoas. E eles vão até a escola pra ver esse jogo de Ludares, né, eles meio que são os anfitriões ali dos jogos da escola, e eles vão lá ver os jogos. E eles estão muito interessados em ver quem? A Grace, né, que é a gárgula que não deveria existir. Os pais do Jackson querem muito matar ela. E aí o Jackson, tanto o Woodson na cabeça dela, diz pra ela, tu não vai no ginásio, não vai ver meu pai e minha mãe, porque eles vão te matar, eles vão dar um jeito de te matar, não na frente de todo mundo, mas eles vão dar um jeito de te matar. E o Woodson fica muito na cabeça dela, tanto que o pai do Jackson chama ela pra vir no palco, diz, temos uma gárgula em 1000 anos, vamos dar, né, o parabéns, vamos ver a Grace. E o Woodson fica na cabeça dela, não vai, meu pai quer te matar, não vai. E ela não sobe no palco, ela meio que foge dali, porque o Woodson, o próprio filho do cara, tá avisando que é uma cilada, não vai. E aí, do nada, gente, esse círculo inventa de anunciar no microfone que eles tomaram uma decisão que eles vão levar a Grace pra corte vampiresca deles, pra ser treinada por eles e aprender sobre as gárgulas. Mano, os caras mataram todas as gárgulas. Essa parte do livro eu achei muito tosca. Tipo, tá, a sociedade achou isso normal, o círculo deles ali. A não ser que todo círculo concorde que tem que matar as gárgulas, porque as gárgulas são justas, vamos dizer, elas são meio que umas juízes, né? Elas trazem um equilíbrio. E eles anunciaram isso, não, porque a gente vai levar a Grace pra nossa corte. E, tipo, ela não tem direito nenhum. Gente, o tio dela é o diretor da escola. Tipo, o tio dela não vai fazer nada. Um negócio muito doido que eu fiquei assim, ah tá, era só o que me faltava, né? Aí, o que o Woodson, na cabeça dela, fala pra ela que é a única forma de evitar com que eles levem ela como aluna, né, que eles podem fazer o que eles querem, pelo jeito, pra corte vampiresca, né, o que ela pode fazer ali pra não ir. E aí o Woodson fala pra ela, ele fala pra ela, pede pra eles o desafio por inclusão. O que é o desafio por inclusão? Naquele ciclo de governantes ali daquela sociedade, tem vampiro, tem dragão, tem lobo e deveria ter gárgulas. Não tem gárgulas porque eles mataram todas as gárgulas. Mas agora tem uma gárgula, que é a Grace. E pedir esse desafio por inclusão é eles participarem, a Grace e o consorte dela, que eu lembro que no primeiro livro a gente descobre que o Jackson é consorte da Grace, então eles têm um laço ali muito forte de parceria. É basicamente os consortes participarem de um jogo de Ludares
Só que um jogo sem regras, sem pulseirinha de proteção, um jogo até a morte. E se eles ganharem, o casal é incluso nesse círculo de governantes. E ela não faz ideia do que é isso, mas o Hudson fica gritando na cabeça dela: pede o desafio por inclusão. É a única forma deles não te levarem pra corte vampiresca lá. E ela pede isso. E o pai deles fica puto, querendo dizer o quê? Como você quer isso? E aí o pessoal até fala: olha, ela é uma gárgula, ela tem direito a um trono aqui com a gente, né, de governantes. Então a gente tem que aceitar o desafio dela. Só que, gente, é um desafio até a morte, tipo, é jogar aquela... Daí a gente entende um pouquinho melhor como é que funciona o desafio. O Jackson explica pra ela. E o Jackson bate frente com o pai dele e diz: não, ela tem direito a um dos tronos, porque ela é uma gárgula, e ela tem um consorte, então eu vou jogar com ela também. Então o Jackson também vai jogar até a morte ao lado dela. Só que o jogo é completamente diferente, esse, quando é um desafio. É os dois, é o casal de consorte versus 8 jogadores do outro lado. E nesses 8 jogadores tem dragões, tem lobos, tem não sei o quê, que ali o pessoal desses governantes escolheram alunos da escola pra jogar contra eles. Então é um jogo de 2 contra 8 até a morte, sem proteção nenhuma, vale tudo. E isso é a única forma que eles acharam ali de fazer com que ela não seja sequestrada direto pelos vampiros lá pra ser cuidada, né? Que, tipo, é a morte dela, certo. Tá na cara que eles vão matar ela, né? E aí eles aceitam, né? O pai dele não queria, mas os outros do ciclo falaram: não, ela tem direito mesmo, ela é uma gárgula, e gárgulas também têm direito ao nosso círculo aqui de governantes. E aí já tá marcada a data, tipo, pra daqui até 2 dias, né? Vai ter os jogos. Só que daí eles estão ainda naquela função de conseguir tirar o Hudson de dentro dela. Então eles precisam ir atrás dos outros itens. Eles ganharam o jogo de Ludares lá, da escola, normalzinho, então eles têm a pedra de sangue agora. Falta o osso do dragão e falta da fera mortal. Enquanto eles estão indo atrás dessas coisas, eles vão nesses 2 dias, assim, que falta pro jogo mesmo. E aí acontece altos B.O. Enquanto não acontece esse desafio até a morte, eles vão atrás do osso dos dragões, eles vão lá e pegam. Obviamente tem uma dificuldade, né? Acontece os Aoi lá. E depois eles vão lá na função da fera mortal, que eles descobrem que é um bicho muito doido, mas que a gente descobre que esse bicho, na verdade, é uma gárgula extremamente antiga. E essa gárgula tenta matar eles de tudo que é jeito, e ela mata um deles. Eles têm ali quem vai, tá? Até esses bichos aí, esses negócios pra pegar esses artefatos pro feitiço. Vai o Jackson, a Mance, que é a prima dela, o Flynn, que é o dragão amigo dela, que já tentou matar ela, mas é amigo dela, e vai qual que é o nome do cara? O Xavier, que é um dos lobos, que tá meio que assim com a Mance. Só que essa gárgula que eles estão tentando tirar o coração dela é muito forte. E ela mata o Xavier. Ela mata o lobinho. Chorei, gente. Foi bem triste, assim. Mas é uma personagem muito importante. Mas morreu, né? Morreu. E aí a Grace meio que descobre ali que é uma gárgula e ela não quer mais roubar o coração da fera. E eu já nem lembro mais, porque rola um auê todo ali, que dela fica triste, fica com pena da gárgula, e todo mundo fica com pena da gárgula. É um auê do cacete. E aí sei que eles estão tudo quebrado. O Flynn quebrou uma asa, ela tá machucado, o Jackson tá com os poderes assim esgotado. E aí eles têm que voltar pra fazer o desafio até o final lá de se matar, pra fazer com que o casal ali, o Jackson e a Grace, entrem no círculo. Enquanto isso, eles ainda não tiraram o Hudson de dentro. Mas eles estão exaustos. Eles vão acabar de perder um amigo que morreu, e os dois têm que chegar pra lutar com ele no jogo de Ludares, 2 contra 8. Então, assim, tá certo, tá na cara que vai dar merda das grandes. Tem um momento bem no início da história que quando o Jackson descobre que o Hudson tá dentro da Grace, ele descobre que tem um outro tipo de feitiço que pode tirar o Hudson de dentro. Que esse feitiço seria ele romper o laço de consorte entre eles, né? Romper uma coisa extremamente forte. Que aí faria com que o Hudson vazasse. Eu acho que o Hudson tá ali porque ele tá apegado ao laço consorte deles, alguma coisa assim. Só que o Jackson, obviamente, ele não quer fazer isso, né? Ele ama a consorte dele e a Grace também ama ele. E aí ele guarda esse feitiço, mas ele não usa. Ele tem um momento que ele fala pra ela e ela diz: o quê? Você não quer ser mais meu consorte? E ele diz: não, claro que eu quero ser, não sei o quê. E eles esquecem disso. Só que quando eles estão voltando lá dessa fera imortal lá, que eles estavam lutando, que morreu o carinha, que eles estão tudo machucados, quando eles chegam na escola, o Collie aparece. Um dos lobos lá, que é filho da puta Deus lá do primeiro livro. E ele está na mão o quê? O que ele tem na mão, gente? Ele tem o feitiço lá que diz como quebrar o elo entre consortes.
porque o boca aberta do Jackson não se prestou nem a jogar fora o papel, nem a botar fogo. E o Colin, que é meio que o inimigo deles tudo ali, foi lá e pegou isso e ele cortou o elo de consorte entre a Grace e o Jackson. Os dois sentiam uma dor horrível do elo sendo quebrado. Horrível, a cena assim, é bem triste mesmo, os dois estão super machucados. O Jackson não consegue nem levantar, sabe? Foi uma coisa assim bem pesada. E no momento que cortou o elo de consorte, o que acontece? O Woodson volta na figura humana dele, vivíssimo da Silva. Nessa hora ele já é super amigo da Grace, porque ele já, né, muito tempo morando dentro da cabeça dela, mas quando quebrou o elo entre consortes entre o Jackson e a Grace, que era o que o Jackson falou que é o que o feitiço funcionava, realmente funcionou. O Woodson voltou à vida como uma pessoa e o Woodson voltou com os poderes, então isso é extremamente arriscado. Mas a Grace tá ali no chão chorando, ela sabe que ela tem que ir jogar no jogo de ludares ali contra aquelas 8 pessoas. E agora ela não tem mais o Jackson, porque o Jackson tá muito acabado, tipo, ele lutou demais, tá muito acabado e ainda cortou o elo do consorte, tipo, o cara não consegue nem levantar. Ele ficou, eu acho, no chão ali no gelo, sem se levantar. E o Woodson ficou, Grace, você precisa ir lá jogar o jogo, né, até a morte, porque senão eles vão levar você pra corte dos vampiros e eles vão te matar lá. E o Woodson disse pra ela, você pode vencer, você contra os 8, você pode vencer se você usar os meus poderes. Então, tipo, ele meio que deu os poderes dele pra ela. Ele ajudou ela ali com os poderes. E aí eu acho que vem a parte mais hipócrita, assim, da autora pra mim. Por quê? Não me xinguem, não me xinguem, não me xinguem. Ah, pro Jackson, o Jackson não pode salvar ela. O Jackson querer salvar ela é machismo. A Grace pode se salvar sozinha. Mas pra jogar os jogos de ludares ali, ela pode usar os poderes do Woodson pra se salvar? Que ela até fala, eles não precisam saber que eu tô usando os poderes do Woodson pra vencer. Ué, ela não era fodona? Ela não era a rainha que podia se salvar sozinha? Vai se catar, né? Aí eu fiquei puta. Quando eu vi, eu disse, não. O do Woodson, o poder do Woodson pode. A proteção do Woodson ela pode ter. Agora do Jackson, não. Aí se catar, né? Mas a coitadinha vai lá, luta contra 8 lá, jogando jogos, entra nos portal, sai no outro, a bola pegando fogo na mão, todo mundo batendo nela, chega a quebrar uma asa dela, mas ela ganha os jogos. Ela conseguiu ganhar o jogo, ela usou os poderes dela e o do Woodson. O Woodson, ninguém viu que o Woodson tava vivo ali do lado do campo, porque tava todo mundo atucanado, né, querendo ajudar ela. Tanto que o Jackson se recuperou, a prima dela se recuperou. E tem um campo de força em volta do jogo pra ninguém, né, ultrapassar, ninguém ajudar e eles não burlarem o jogo. E aí todos eles... E lembra que o Jackson causa terremotos, né? Então ele tava tão agoniado dela tá ali lutando contra 8... que dava pra ver os tremores, assim, acontecendo. Então essa cena foi muito legal, mas ela ganhou. Ela chegou na linha de chegada com a bola na mão e ela ganhou. Nisso vem o rei dos vampiros, né? Em vez de dar parabéns pra ela, ele vem dizer pra ela que ela roubou o jogo porque ela usou os poderes do Woodson. E ela meio que dá a entender que ela fez isso mesmo, mas ela também rebate alguma coisa nele. Só que quando tu rouba no jogo, a multa disso, né? A consequência disso é a morte. E ele é conhecido por ter a mordida eterna, que é a mordida de vampiro que já mata na hora. E ele grita isso pra todo mundo. Grace acabou de admitir que roubou e ele morde ela. Exatamente, ele morde ela. E aí ela já começa a cair no chão ali, já quase mortinha da Silva. E o Jackson e o Woodson tentando invadir o campo, porque os dois amam ela ali, né? Tentando invadir o campo pra tentar salvar ela, tirar o pai dele de perto. O Woodson pega o pai dele, desintegra o pai dele. O rei dos vampiros sumiu agora, porque o próprio filho dele desintegrou ele. E aí o Woodson, a Mance, que é a prima dela, e o Jackson pegam a Grace, ela morrendo ali, porque ela levou a mordida eterna. E eles levam ela pra fora, e aí o Woodson tem um plano pra tentar salvar ela, mas é um plano bem cabreiro. Gente, a cena dela morrendo é tão triste, porque o Jackson, assim, tá desesperado. Todo mundo tá desesperado. E ela ainda quer fazer as piadas ruins que eles fazem. No primeiro livro eles tinham muito ela e o Jackson de fazer piada ruim. E ela, pra tentar acalmar os ânimos, porque ela sabe que ela tá morrendo, ela tenta fazer as piadas ruins e o Jackson chorando. Ai, gente, é tão triste. E ó as ideias do Woodson. Ainda bem que dá certo, porque assim, eu daria um soco nele também. Ele começa a criar uma sepultura pra ela. A mulher nem morreu. E ele já começou a criar uma sepultura pra ela. E o Jackson, ela nem morreu, você já tá criando uma sepultura. E ele, eu tenho um plano, mas ele não explicava o plano e ninguém entendia porque... E ele pediu pra botarem ela na sepultura e o Jackson dizia, não vou botar ela na sepultura sem ela morrer, você tá doido da cabeça. Coisa assim. E aí o Woods, não, eu tenho um plano, coloca ela. Daí eles colocaram ela meio viva ainda e começaram a botar pedras em cima dela. Exatamente. E o Jackson gritava, se isso der errado, eu vou te matar, não sei o que. Deram os irmãos se bicando ali.
E a Mance, né, apavorada ali, tentando fazer o que o Woodson tava pedindo pra fazer, mas sem confiar se ia dar certo e nem o que ele tava fazendo. Depois de alguns minutos, a Grace já tampada de pedra, a Mance começa a notar que a Grace, o corpo dela, está absorvendo as pedras. Exatamente. Tipo, tem umas pedrinhas nela, quando vê as pedras começam a entrar dentro dela. E aí a gente entende, o Woodson explica que ele leu em algum lugar que as gárgulas absorvem as pedras. Então é tipo uma forma delas voltarem à vida. Então a Grace começou a absorver na sepultura dela aquelas pedras e aí ela abre os olhos e voltou, tá viva. E aí, gente, veio uma frase top. Vou recapitulando. O Jackson e a Grace eram consortes. O Colin foi lá e rompeu o laço de consorte deles. A Grace tá meia morta, mas já voltou à vida porque o Woodson ajudou. O Woodson não tá mais na cabeça da Grace, o Woodson já voltou a ser humano com todos os poderes dele, então a gente não sabe que se o Woodson vai atacar o terror de novo na população. Mas a frase que o Woodson diz quando ela voltou à vida é uma das frases mais... É a frase do livro que eu fiquei assim, oh, meu Deus do céu. Eu vou ler pra vocês, tá? Vou ler. A frase foi: Jackson, se não se importa, tire essas mãos sujas de cima da minha consorte. Como assim, Hudson? Como assim a Grace é sua consorte, meu anjo? A Grace não era consorte do teu irmão, meu anjo. Cortou o vínculo e virou automaticamente com o Hudson? A Grace, ela é consorte dos dois, será? E aí cortou com o Jackson e o do Hudson ainda ficou? Então, assim, é assim que acaba o livro. Exatamente, então não sei. E aí por isso que eu digo que pra mim a autora tentou estragar o Jackson, porque o Hudson é consorte da Grace agora, e a autora quer que a gente escolha entre eles, assim. Então, assim, não gostei muito dessa parte, porque pra mim eu continuo gostando do Jackson, mas também agora gosto do Hudson, gosto dos dois. Mas pra mim ela tentou estragar o Jackson e não colou aqui, não. E mesmo assim, depois que acaba essa frase, a gente tem algumas páginas ainda do livro na visão do Hudson, mostrando um pouquinho do passado dele, mostrando que o Hudson fingia pro pai dele que ele não era tão forte do jeito que ele é, porque o pai dele ia usar ele como uma arma. Então o Hudson sofreu bastante na mão do pai dele, da mesma forma que o Jackson sofreu bastante na mão da mãe dele. Então, assim, os dois irmãos, eles brigam ali, mas eles se amavam quando era criança. Foi os pais deles que estragaram eles, sabe? Então a gente tem um pouquinho da visão do passado do Hudson no fim desse livro. Não acontece nada muito gigantesco, mas dá a entender que o Hudson fingiu todos os poderes dele pro próprio pai dele não usar ele de arma. Então, o Hudson é uma pessoa boa, provavelmente ele fez as coisas que ele tinha que fazer, mas não pro mal. Então, assim, é um livro muito bom, gostei bastante de novo e eu preciso ver o último ainda que eu não li. É isso, gente, espero que tenham gostado. Me diz aí, vocês gostam do Hudson ou do Jackson? Eu sou do Jackson, mas a última frase do Hudson acabou comigo, então, assim, difícil. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Me ajuda bastante. É rapidinho e não custa nada. Tchau, tchau.